Pessoal, nós vamos resolver mais alguns exercícios do livro Química, Ciência Central. Os autores principais são Brown e LeMay, né? Essa é a edição mais recente em português, a edição mais recente traduzida, que no caso é a 13ª edição, tá certo? A edição americana já saiu pelo menos a 14ª, não procurei se saiu a 15ª, mas enfim, essa é a edição que nós temos hoje mais recente em português. Nós vamos resolver, no caso, os exercícios 1643 e 1645, ou seja, os exercícios 43 e 45 do capítulo 16. Tá certo? O ideal é que você acompanhe a resolução dos exercícios, parando o vídeo, né? Olhando os slides com calma, entendendo os cálculos, de preferência refazendo os cálculos, né? Acompanhe tudo aí com a sua calculadora científica ao lado e refaça os cálculos, né? É a melhor maneira de, mesmo sendo, né? Você, enfim, sendo uma aula de resolução de exercício, você está acompanhando a resolução, mas o ideal é refazer os cálculos para que você adquira aí alguma proficiência também, alguma expertise aí, e não simplesmente fique assistindo, né, a resolução, tá certo? Refaça, né, os cálculos, né, e digamos, essa é uma maneira mais eficiente, né, de ao assistir uma aula de resolução de exercícios, você também adquirir alguma proficiência. Bom, exercício 1643 são 4 letras, na verdade é como se fossem, né, 4 exercícios num só. Mas a letra A, então, né, bom, o exercício todo nos pede para calcular o pH dessas soluções. Letra A, uma solução de um ácido forte, HBr, né, 100% ionizado, então a concentração de H+, é a própria concentração de HBr, não é? No caso 8,5 vezes 10 a menos 3, o pH então 2,07, lembrar que pH é menos o log da concentração de íons H+. Na letra B, 1,52 gramas de HNO3 em 575 ml de solução. Então você tem que calcular a concentração molar primeiro, que é número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols é a massa, 1,52, dividido pela massa molar, no caso do HNO3 é 63 gramas por mol, e o volume da solução em litros é 0,5575, que dá uma concentração de 0,042 mol por litro, e um pH, portanto, de 1,38. Né? Na letra A, a concentração já era fornecida, na verdade, diretamente. Na letra B, você tinha primeiro que calcular a concentração de H+, para então, em seguida, calcular o pH. E nesse caso tudo fica mais fácil, porque são ácidos fortes, né? 100% ionizados, etc. O raciocínio e o cálculo também fica muito mais linear, né? muito mais simples, tá certo? Em outros vídeos aqui no canal nós teremos, enfim, né? Resolução de exercício aí por cálculo de pH de ácidos fracos, né? Ou de bases fracas, quando for o caso. Então o raciocínio e os cálculos ficam um pouquinho mais complicados. Mas enfim, se tratando de ácidos fortes ou bases fortes, 100% ionizado, o raciocínio fica muito mais simples. Né? Então, pare aí os slides, acompanhe o cálculo, né? Refaça as contas. Vai ser a melhor maneira de você assimilar, né, apropriadamente os cálculos que foram feitos. Na letra C, então, 5 ml de uma solução de ácido perclórico, que também é um ácido forte, né? 0,25 molar, são diluídos para 50 ml. Né? Então nós temos a conhecida relação M1V1 igual a M2V2, produto da concentração pelo volume iniciais vai ser igual ao produto pela concentração finais. Então a concentração final 0,025 mol por litro de ácido perclórico, como é um ácido monoprótico 100% ionizado, essa vai ser a própria concentração de íons H+, o que nos dá um pH de 1,6. Na letra D, então, dois ácidos fortes são misturados, né? 10 ml de uma solução 0,1 molar de HBr com 20 ml de uma solução 0,2 molar de HCl. Então a relação aí é M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Né? Então, produto pela concentração, né, de cada um dos ácidos. O volume final é a soma dos volumes, né, misturados, 10 ml com 20 ml, dá 30 ml, o que nos permite calcular uma concentração final de íons H+, de 0,166 molar, o que nos dá um pH então de 0,78. Tá certo? Como os ácidos são fortes, 100% ionizados, além disso são ácidos monopróticos, né? Fica bem mais fácil aí o raciocínio e os cálculos. Tá certo? Mas enfim, 4 questões simples, porém interessantes, né? Exploram aí diluição, mistura de duas soluções de mesmo soluto, né? Na letra A, a concentração já é fornecida diretamente, na letra B você tem que calcular, e na letra C e D também, sendo que na letra C é uma diluição e na letra D
a mistura de duas soluções, de solutos diferentes no caso, mas no que diz respeito ao íon H+, o soluto é o mesmo, né? E a concentração que nos interessa aí é o do íon H+, concentração de cloreto e brometo, não vem ao caso, né? Mas enfim, na sequência então, nós vamos ter o exercício 1645, que então vai se dedicar ao pH de soluções básicas. Mas bom, calcule a concentração de OH- e o pH para cada uma das soluções aí, tá certo? A hidróxido de estrôncio, uma base forte, 100% ionizada, mas é uma base que tem duas hidroxilas. Então cada mol de hidróxido de estrôncio libera em solução 2 mols de hidroxila, por isso que a concentração de OH- vai ser duas vezes, né, 1,5 vezes 10 a menos 3. Você encontra a concentração de OH-, a partir da concentração de OH- calcula o pOH, e sabendo que pH mais pOH é igual a 14, então você calcula o pH, que nesse caso é 11,48, coerente com o fato de que a solução é uma solução básica, né? Evidentemente o pH tem que ser acima de 7. Né? Então, a partir da concentração de OH-, você calcula o pOH, a partir do pOH calcula o pH. É preciso atentar, nesse caso, para o fato de que hidróxido de estrôncio, cada mol de hidróxido de estrôncio libera em solução 2 hidroxilas, então a concentração vai ser de hidroxilas vai ser duas vezes a concentração do hidróxido de estrôncio, tá certo? Não pode esquecer desse detalhe, senão você vai subestimar, né, a concentração de OH-, consequentemente o pOH e o pH também. Né? Mas enfim, são questões bastante simples, como, né, do problema anterior, mas que exploram, né, enfim, evidentemente o bom e velho cálculo estequiométrico, unidade de concentração, enfim, né, diluição, etc. Então vale a pena, por certo, resolver esses problemas, embora sejam bastante simples realmente. Né? E aí, da mesma forma que no anterior tínhamos ácidos fortes, nesse temos bases fortes, né? Então o raciocínio fica 100% ionizadas e tal, então o raciocínio fica bastante mais simples, né? Bastante mais simples, bastante mais linear, tá certo? Mas enfim, fica aí a recomendação, né? Refaça os cálculos, né? Refaça os cálculos, assim fica muito melhor, né? Você não vai simplesmente assistir a resolução de problemas. Na letra B, então, 2,25 gramas de hidróxido de lítio em 250 ml de solução. Né? Então, massa dividido pela massa molar, número de mols, dividido pelo volume da solução em litro, é a concentração molar de hidróxido de lítio, que nesse caso é a própria concentração de OH-. A partir da concentração de OH- você calcula o pOH, e a partir do pOH calcula o pH, que nesse caso é 13,57. Tá certo? Então, foi fornecida a massa do soluto. Você pode calcular o volume da solução, né? Então, você calcula o número de mols, divide pelo volume da solução em litros, isso é concentração molar, concentração em quantidade de matéria. Nesse caso, como você tem uma base, né, hidróxido de lítio forte, 100% ionizada, concentração de OH- é a própria concentração do hidróxido de lítio. A partir dessa concentração você calcula o pOH, e a partir do pOH você calcula então o pH. Tá certo? Enfim, refaça os cálculos, né? Acompanhe com calma, bastante simples, mas enfim, vale a pena ainda assim refazer os cálculos, né? Para você ganhar, como já dissemos, alguma proficiência, né? Não ficar meramente como espectador, né? Assistindo uma resolução de exercícios. Né? Então, resolva, né? Refaça aí as contas, enfim, chegue aos seus próprios números, né? Confira, né, os cálculos e chegue aos seus próprios resultados, tá certo? Na letra C e na letra D, né, aí nós vamos ter de novo, como tivemos no 1643, questões aí que focam em diluição, né, em mistura de soluções de mesmo soluto. Né? Enfim, é uma coisa muito comum no Brown e LeMay, né? Ele coloca problemas que são estruturalmente parecidos, né? Ele dá um problema para calcular o K de um ácido, um outro para calcular o KB de uma base, mas enfim, problemas estruturalmente parecidos. Nesse caso aqui, para calcular o pH de soluções ácidas e soluções básicas, e ele se utilizou aí das mesmas variações. Né? Então, na letra C, 1 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,175 molar é diluído para 2 litros. Né? Então, M1V1 igual a M2V2. O volume é 1 ml, a concentração inicial 0,175, o volume final é 2 litros, portanto são 2.000 ml, o que nos dá uma concentração final de hidróxido de sódio, também de OH-, nesse caso, de 8,75 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A partir daí que você calcula o pOH, e a
partir do pOH você calcula o pH, que nesse caso é 9,94. 9,94. Então, base forte, 100% ionizada, né? E é uma base que só tem uma hidroxila, inclusive. A concentração de OH- é a própria concentração, ou é igual à própria concentração de hidróxido de sódio, tá certo? Então, o cálculo fica bastante linear, né? Bastante simples. Né? Mas, de novo, refaça aí os seus cálculos, né? Tá certo? Vale sempre a pena fazer aí as contas, né? Enfim, e todos os valores aí estão ficando, né, dentro da faixa aí de 0 a 14, né? Que é aquela na qual essa relação, né, logarítmica realmente vai ser, digamos, 100% válida, né? E por fim a letra D, então, né, vai aparecer aí no slide seguinte os nossos cálculos. Você tem hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio, né? Quando nós dizemos aí mistura de soluções de mesmo soluto, né? Evidentemente, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio são duas substâncias diferentes, mas o soluto, a espécie que nos interessa, o analito aí de interesse, é o íon OH-, né? Então é a mistura de duas soluções de mesmo soluto nesse sentido, né? Nesse sentido, porque a concentração de potássio e a concentração de íons cálcio, em princípio, não nos interessam, né? Aí sim, então, né? Então a relação M1V1 mais M2V2 igual a M3V3, né? 5 ml de uma solução de hidróxido de potássio, 0,105 mol por litro, e 15 ml de uma solução de hidróxido de cálcio, né? Mas cada mol de hidróxido de cálcio libera em solução 2 mols de hidroxilas. Por isso, então, a concentração de OH- é 2 vezes a concentração da solução de hidróxido de cálcio, né? O volume final é a soma dos dois volumes, né? Isso me dá 20 ml, 5 mais 15. Então calculamos uma concentração final aí de íons OH- igual a 0,169 mol por litro. Calculamos a partir dela o pOH. A partir do pOH calculamos o pH, que nesse caso é igual a 13,23. 13,23, né? Então aí mistura de soluções de mesmo soluto, bem entendido, né? Estamos a falar do íon OH-, né? Claro que hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio são duas substâncias diferentes, né? Mas o íon que nos interessa é o íon OH-, né? Então é preciso também, no caso do produto da concentração pelo volume da solução de hidróxido de cálcio, atentar para o fato de que cada mol de hidróxido de cálcio libera em solução 2 mols de íons OH-, né? Motivo pelo qual a concentração de íons hidroxila vai ser 2 vezes a concentração de hidróxido de cálcio, nesse caso 2 vezes 9,5 vezes 10 a menos 2. Mas se você não levar isso em consideração, você vai subestimar a concentração de OH-, consequentemente o pOH, consequentemente o pH também, tá certo? Enfim, de novo, né, uma questão estruturalmente idêntica a 1643, né? Nesse caso, explorando a 1643 explorou ácidos fortes, a 1645 explorando aí bases fortes, né? Então, uma questão na qual a concentração é diretamente fornecida, outras três nas quais você tem que acrescentar, calcular nela dizendo a concentração. Muito obrigado, então, até o próximo vídeo.